O que é a Reforma Protestante e os seus 5 pilares? Hoje vamos falar sobre a Reforma Protestante, um movimento que transformou a Igreja e o entendimento da fé cristã há mais de 500 anos. A frase de Martinho Lutero sobre a Reforma Protestante, ele disse: "É melhor ser separado pela verdade do que unido pelo engano." A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e prática. O nosso dever como cristão é anunciar a palavra dele. É Deus que vai salvar. O nosso dever é anunciar, é levar o evangelho. Paulo ele disse: "Pregue em tempo e fora de tempo." Nós não podemos parar. Nós devemos buscar conhecimento, porque conhecimento liberta. Palavra de Deus e oração. A igreja dos apóstolos, na época do Pentecoste, que estava crescendo, que Deus trazia as pessoas à igreja, cresceu de 3.000, depois 5.000, porque é Deus que trazia as pessoas para ser salvas. Então, o dever dos apóstolos era anunciar o evangelho. O evangelho chegou até nós. Imagine quanto sangue foi derramado por causa do evangelho. O evangelho chegou até nós. Muitos países não podem anunciar o evangelho. Os cristãos são mortos por causa da palavra. Então eu separei esse vídeo para você sobre a Reforma Protestante, 5 pilares. Assista até o final. No dia 31 de outubro de 2024, completa 507 anos da Reforma Protestante. Deus levantou Martinho Lutero. E Martinho Lutero ele disse: "O justo viverá pela fé." Tire a sua conclusão, porque você precisa buscar conhecimento. Se o lugar que você se encontra, a igreja, a denominação, não ajuda você, não estimula a pregação do evangelho, tem alguma coisa errada. Começa a prestar atenção. Tem um pastor que ele disse assim: "Aguenta até o máximo." Até o máximo. Tudo começou no dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero, um monge alemão, fixou 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Ele queria debater práticas da igreja que, em sua visão, estavam distantes dos ensinamentos da Bíblia. A reforma foi um movimento que chamou o povo de volta às Escrituras, tirando o foco das tradições humanas e colocando-o na palavra de Deus. Lutero e outros reformadores, como João Calvino, identificaram alguns princípios bíblicos essenciais, que conhecemos hoje como os 5 solas da reforma. Vamos entender cada um desses pilares e sua importância. Sola Escritura, somente as Escrituras. Esse princípio afirma que a Bíblia é a única fonte de autoridade para a nossa fé e prática. Na época, a igreja dava muita importância às tradições e aos ensinos humanos que não estavam na Bíblia. Lutero e os reformadores defenderam que só a Escritura deveria ser a base do que consideramos, eliminando tudo o que foi acrescentado sem base bíblica. Sola gratia, somente a graça. A salvação é um dom de Deus, que não merecemos. Os reformadores afirmaram: não existe nada que possamos fazer para conquistar a salvação. É algo que Deus nos dá pela sua graça. Eles ressaltaram que estávamos todos mortos em nossos pecados e que somente Deus pode nos dar a vida espiritual. Sola fide, nossa resposta ao dom da salvação é a fé, e ela é o único meio pelo qual recebemos a graça de Deus. Naquela época, a igreja incentivava a venda de indulgências como se fosse possível comprar o perdão. Lutero se declarou contra isso e ensinou que a salvação é pela fé em Cristo Jesus, e não por coisas que podemos fazer ou comprar. A fé é um presente de Deus e é através dela que temos a salvação. Solos Christus, somente Cristo. Cristo é o único mediador entre nós e Deus. Ele é o único que pode nos salvar, através da sua morte e ressurreição. Os reformadores lembraram que Jesus é o único caminho para Deus, sem necessidade de intermediário.
Esse princípio rejeita qualquer ideia de que outras figuras, como santos ou rituais, possam nos aproximar de Deus. É somente através de Jesus que temos acesso ao Pai. Só lhe deu glória. Somente Deus seja a glória. O propósito da nossa vida é glorificar a Deus em tudo. Calvino, um grande reformador, ensinou que Deus nos criou para a sua glória e que encontramos sentido e alegria ao viver para Ele. Tudo o que fazemos deve ter o objetivo de honrar a Deus. A Reforma foi um movimento poderoso que resgatou essas verdades bíblicas. Lutero diz que a justificação pela fé é uma doutrina central, pois foi por meio dela que ele entendeu o amor e o perdão de Deus, encontrando a paz que tanto buscava. Quando lemos que o justo viverá pela fé, lembramos que não somos justificados pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Ele pagou o preço dos nossos pecados. Hoje, ao celebrar a Reforma, somos lembrados de que nossa fé não depende de nós mesmos, mas de Jesus, que nos amou e nos deu a vida eterna. Os reformadores deixaram esse legado precioso. Somente as Escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente Deus. Glória, que possamos viver uma fé verdadeira, baseada na palavra de Deus, confiando na graça e nos méritos de Cristo e vivendo para a glória de Deus. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe seus comentários e sugestões. Sua participação é importante para nós. Vamos crescer juntos na fé. Até breve e que Deus abençoe a todos.